É coisa rápida. A tecnologia ela é bênção nas nossas vidas, mas ao mesmo tempo a gente tem que aprender a lidar um pouquinho com ela, né? Tem hora que a gente fica meio perdido aqui. Você que estava assistindo a gente, você percebeu que a câmera não estava na posição muito correta, né? Então mandaram para nós nos comentários aí, nós conseguimos refazer a nossa dinâmica aí, tá bom? Olha só, nós acabamos de ler no vídeo anterior, então, Gênesis capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 31, e lemos também Gênesis capítulo 2, o versículo 7. Agora, eu vou convidar você que tem a revista para que a gente possa estar lendo o item 1 da nossa revista. Diz assim: quantas pessoas, mesmo cristãs, não têm convicção do seu grande valor? Lendo a Bíblia com atenção, encantamo-nos com a maneira como Deus nos criou. O texto bíblico indicado nesse tópico nos mostra como, sob a maravilhosa graça divina, o ser humano foi criado. São textos que nos deslumbram, tornando-nos gratos e felizes. Deus age muito diferentemente na criação do ser humano, em relação ao modo como ele criou a natureza. Enquanto para a criação da natureza Deus usa o poder da sua palavra, na criação do ser humano ele se envolve. Façamos, diz Deus. O plural do verbo já parece mostrar o relacionamento que existe em seu próprio ser. O nosso Deus que, sendo trino, é capaz de amar e se relacionar em si mesmo, agora deseja alguém na sua criação com quem possa se relacionar. Será alguém à sua imagem e semelhança. Vou parar aqui nesse ponto que nós lemos na revista. Essa lição, além de chamar a gente a atenção do propósito da nossa vida, o texto, o livro, essa revista toda, ela vai girar em torno do nosso relacionamento com Deus. E a gente já começa a ver aqui, desde o início da criação, o quanto que esse Deus é um Deus de relacionamento e ele quer relacionar com o ser humano. Para todas as coisas, houve um verbo de ação, de determinação, um verbo criador da parte de Deus. Haja luz, houve luz. Haja as porções secas, sejam através da palavra, Deus criou os seres viventes, fez separação das águas, criou os luminares, as estrelas, o sol. Mas quando chega na hora de fazer o ser humano, o Senhor diz: façamos. A Trindade, o Deus Trino que nós cristãos cremos, ele disse: façamos. Ele se envolveu na criação. Ele se envolveu na minha, na sua, na nossa criação, na criação da humanidade. Nós somos obra do envolvimento de Deus na nossa vida. Então nós somos um ser que não somos mera criação, nós somos fruto do envolvimento de Deus ao nos criar. Vamos seguir a nossa revista na página 16, continuando, ela diz assim: os textos mostram o grande valor do ser humano. Nunca é demais repetir que muitos textos de Gênesis, de beleza e sabedoria inexprimíveis, foram escritos não simplesmente para narrar fatos, como querem, às vezes, aqueles que procuram contradições ou semelhanças entre o que aí está e as descobertas da ciência. Não visam tais textos simplesmente narrar fatos a respeito do que aconteceu na criação. Falam-nos antes de profundas verdades que nos levam a perceber quem somos nós e por que razão estamos aqui. O primeiro texto ensina que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. É interessante que quando nós pegamos um livro como a Bíblia, o que nós acabamos de ler, é que ela não quer, ou ela não foi escrita com um propósito científico, com um propósito acadêmico, com um propósito de debater com a arqueologia, com a história e com tantas outras coisas. O propósito com que a Bíblia foi escrita, e principalmente nesse contexto que nós estamos lendo, é muito mais falar do que uma proposta científica, do que uma proposta histórica, mas uma proposta de relacionamento, como nós estamos observando nesse texto. E o projeto de que somos seres criados por Deus e seres que são especiais para Deus, em que Deus busca ter o relacionamento. É um item interessante que eu gostaria que você que está assistindo agora
vocês, né? Várias pessoas nos assistindo, aonde você estiver, você fizesse um exercício. Na nossa primeira lição do EBD, eu lembro, no dia que nós fizemos a lição, nós fizemos esse exercício. Sabe o versículo 27 de Gênesis, do capítulo 1? Ele fala assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Eu gostaria que no lugar de homem, você colocasse o seu nome e lesse esse texto. É uma reflexão da nossa revista. Diga assim, ó: meu nome é Isaías. Criou Deus o Isaías à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Isaías, fui criado à imagem de Deus. A imagem de Deus eu fui criado. E isso, repita agora aí na sua casa, se você estiver assistindo com a sua família, com seus amigos. Leiam em voz alta, coloque cada um o seu próprio nome. Criou Deus o Isaías, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Eu, você, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Seguindo a nossa lição, diz assim o nosso texto, a nossa revista na página 16, lá embaixo. O segundo texto, que é o de Gênesis 2:7, mostra que Deus modelou o homem em argila, pó da terra. Saímos de suas próprias mãos, como uma obra de arte sai das mãos do artista. Mais do que isso, que ele imprimiu em nosso interior algo de si mesmo. Porque temos semelhança com Deus, possuímos algo dele. Possuímos algo dele em nós. Podemos nos relacionar com ele. Aliás, não apenas podemos, mas precisamos, pois a maneira como fomos feitos requer isto. A nossa parte espiritual, isto é, aquela que nos foi soprada por Deus, ela precisa desse relacionamento como o corpo precisa de alimento. Sem o relacionamento com ele, perecemos. Afinal da criação, o ser humano, a Bíblia diz, e viu Deus tudo o que fizera e era muito bom. Veja só, para nós, né, isso eu acho que é muito claro para nós que somos cristãos. Mas talvez você esteja começando a caminhada, talvez ninguém te fez essa analogia ainda, mas é uma analogia muito usada por nós, né? Da mesma forma que o meu corpo, né, o meu corpo físico, eu preciso me alimentar, porque se eu não me alimentar, eu vou padecer, eu vou morrer, eu vou adoecer, e adoecer até a morte. E o mesmo acontece com a parte espiritual. Deus soprou em nós o fôlego da vida, ou seja, Ele soprou aquilo que saiu dele para nós, ou seja, uma parte de Deus para nós. Essa parte espiritual de Deus em nós, ela precisa se alimentar. Se ela não se alimentar, ela vai padecer, ela vai enfraquecer até morrer. Simples assim, né? Nós precisamos relacionar com Deus. O nosso ser espiritual, aquilo de espiritual que tem em nós, precisa do relacionamento do nosso espiritual com Deus. Caso contrário, nós nos enfraqueceremos até a morte. Bem, vamos seguir a nossa leitura. Deus sente prazer em sua obra, em nós, em você, feitos seres físicos, com toda a fragilidade, materialidade e carências próprias dessa condição. Somos também seres espirituais, com riquezas e necessidades de outra ordem, o que nos torna superiores a toda a natureza. E Deus disse que na criação dele, ele viu que tudo isso era bom. Lembra do exercício que fizemos anterior aqui agora, que você colocou o seu nome na criação e disse: eu, fulano de tal, sou criado à imagem e semelhança de Deus. Deus olhou para a criação e disse que tudo que ele fez era bom. Ele viu que era bom. Então, faça esse mesmo exercício agora. Você, com a sua família, se você estiver com sua esposa, com seus filhos, olhe para ele, veja nele a criação de Deus, olhe para ele e diga: você é bom. Deus achou bom ter feito você. Diga o seu próprio nome. Eu, Isaías, Deus achou bom ter me criado. Ele viu que era bom ter me criado. Assim como ele viu com a criação. Faça esse exercício aí, você, seus amigos, sua esposa, seu esposo, seus filhos. Veja que é bom. Você é uma criatura feita por Deus. E essa criatura, Deus viu que era bom. Amém?
Vamos seguir então nossa lição? Agora nós vamos para a parte 17. Para você que está chegando, chegou bastante gente agora na nossa live aí, que nós estamos seguindo essa lição aqui, essa revista. Estamos na lição de número 1 e agora nós vamos para a página 17 no item 2. Nós somos criados, diz assim o título, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Vamos ler? Somos imagem e semelhança do Deus eterno. Essa afirmação é tão repetida que parece perder a sua importância, não merecendo mais a nossa consideração. Impossível é, no entanto, penetrar o significado maravilhoso de tal fato, em toda a sua profundidade, deixando exposições mais complexas para os teólogos. Vejamos o que pode significar o fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Eu acredito que você já deve ter visto vários embates teológicos sobre diversos temas, né? Inclusive esse, o que é ser imagem e semelhança de Deus, o que isso significa? Se você for fazer uma pesquisa na internet, aí no Google, no YouTube, você vai encontrar diversos teólogos de várias linhas teológicas, de várias escolas teológicas, fazendo várias defesas e argumentando várias coisas. Esse não é o nosso propósito. O propósito desses nossos estudos, como nós dissemos no início da nossa lição, é nos levar a ter um relacionamento maior com Deus e ver o que isso implica no meu dia a dia. Saber que você é feito à imagem e semelhança de Deus, o que isso significa para você, o que isso pode aplicar na sua vida, o que você vai fazer com isso? O que interessa saber disso para nós no dia a dia? Às vezes, para os teólogos que vão defender suas teses, participar de alguns embates, é interessante aplicá-lo e entendê-lo de outra forma. Mas para nós, o que isso traz sentido e significado para nós no nosso dia a dia? A nossa lição diz assim na letra A, na linha A dela, que nós temos, ser a imagem e semelhança de Deus, e nós temos a espiritualidade que nos veio do Criador e que só se satisfará na relação com Ele. Você está com sua Bíblia aí ainda? Vamos abrir ela no livro de Salmos. Você pode abrir comigo? No livro de Salmos, no capítulo 42. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Tudo bem? Enquanto eu procuro aqui, você também vai procurando. Salmos, capítulo 42. Enquanto você procura, eu vou te pedir também a sua participação. É a nossa primeira EBD, nossa escola bíblica aqui pela internet, então depois você manda pra gente inbox ou mesmo nos comentários se você está conseguindo acompanhar, se do jeito que nós estamos fazendo está sendo possível a compreensão, nos dê sugestões, que nós vamos fazer toda segunda e toda quinta-feira, 8 horas da noite. Tá joia? Vamos ler Salmos no capítulo 42, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? A nossa espiritualidade, que veio do Criador, que nós falamos antes, né? Ser a imagem e semelhança de Deus e ter essa espiritualidade, uma das formas é ter essa espiritualidade, ela só se satisfaz no próprio Criador, ela só se satisfaz em Deus. E o salmista, quando ele está dizendo que da mesma forma que o cervo, aqui ele diz a corça, em outras versões ele fala o cervo, não consegue viver sem a água, da mesma forma nós não vamos conseguir viver se não estivermos a nossa parte espiritual satisfeita em Deus. Ele não consegue se satisfazer se não estiver com Deus. E ele anseia, ele deseja muito estar com Deus. Esse é um desejo que brota no nosso coração, que é o nosso lado espiritual querendo contato com Deus. Olha o que diz a nossa revista. O salmista reconhece isto, que como salmista, reconhecemos nossas carências mais profundas e busquemos satisfazê-las. Pois se alimentarmos apenas a parte física, a espiritual perecerá. A Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 3.
a parte B do versículo 3. Não é simplesmente ritual de leitura da Bíblia e oração, mas é a relação com Deus que nos alimentará. Essa relação, às vezes, pode acontecer da gente fazer um negócio muito enrijecido, muito litúrgico às vezes, e que nos leva a ser um hábito de pouco significado, sabe? Você às vezes pegar a Bíblia, você se programa todo dia, em determinado horário, eu vou ler a Bíblia e vou orar. Aí acaba saindo uma oração automática, às vezes acaba sendo uma oração repetitiva, às vezes acaba saindo uma leitura que você não se alimenta de fato daquilo que você leu. Então, o que de fato faz a diferença para o nosso espírito é o nosso relacionamento com Deus, que se dá através dessas coisas, da leitura da palavra, da oração, mas que a gente possa enxergar esses momentos, quando fazemos esses momentos, como um momento pessoal, de relacionamento, de envolvimento mesmo com Deus. Lendo a Bíblia é o momento que Deus está falando com você, que o Espírito de Deus está falando ao seu espírito. No seu momento de oração, que seja um momento que você tenha plena convicção que você está se relacionando com alguém. E esse alguém é aquele Criador que falamos antes, que criou você e que viu que isso é bom. E Ele quer relacionar com você. Isso alimentará o nosso espírito. Faça isso, você vai ver a diferença. Tá joia? Seguindo a leitura da nossa revista, então, página 17, lá embaixo, a leitura da Bíblia, a oração, o relacionamento com os semelhantes, as atividades do dia a dia, o caminhar, o observar a natureza e a sua beleza, seus sons, sua vida, bem como sua força indomável, tudo deve favorecer e alimentar o nosso relacionamento com Ele, com Deus. Tem uma passagem muito interessante, que nós vamos ler agora, em que foi chamado de louco, Jesus chamou de louco, um homem de uma parábola, que cuidou apenas da sua vida e de prover bens materiais para a sua vida. Essa passagem, e eu gostaria muito que você que está assistindo lesse ela com a gente, ela é muito importante. Está em Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 16. Então, se você estiver com a sua Bíblia física, abre em Lucas. Se você estiver no celular, acesse Lucas, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 16. Abra lá comigo. Me acompanhe, por favor, nessa leitura. Quando a gente está na EBD Física, né? Eu aproveito esse momento, sempre peço para alguém ler. Aí eu aproveito para tomar uma água. Enquanto você procura, eu vou tomar uma água aqui. Você achou? Então nós vamos ler, olha só, Lucas capítulo 12, a partir do versículo 16. Olha só que interessante, Jesus contando uma parábola. Então lhes contou essa parábola. Disse Jesus, né? A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Eu não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Ali guardarei toda a minha safra, todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, em algumas traduções vai dizer louco. Esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Essa passagem é muito, mas muito, muito interessante. Eu acho que ela reflete um pouco da nossa vida, da nossa correria. Eu acho que ela vem até num momento interessante desse que nós estamos vivendo, né? nessa pausa que a sociedade, de certa forma, deu em razão do coronavírus, né? O Covid-19. Olha só, a gente trabalha, acumula riquezas, às vezes compra 1, 2, 3 propriedades, compra ações, tem poupança, ou mesmo que não tenha propriedade de dinheiro em si, mas muitas roupas, celular de última geração, sabe? Coisas, qualquer coisa, dinheiro é coisa,
Carros são coisas, objetos, coisas materiais, coisas terrenas. A gente se preocupa com essas coisas. Mas e se Deus chegasse para nós, assim como chegou para esse homem da parábola e disse: essa noite a sua vida será exigida? Você já parou para pensar? É ruim pensar nessas coisas, né? Mas essa noite a sua vida será exigida. O que você vai fazer com as coisas que você tem? Elas vão ficar, né? É muito comum a gente ver, né, quando morrem os pais, os irmãos que até então se davam muito bem, entrarem numa briga de se matarem, de ignorar um ao outro em razão da partilha de bens, da divisão de coisas. Mas, se pedir a nossa vida hoje, e aí? É muito importante que nós tenhamos essa preocupação da nossa vida espiritual, nosso ser espiritual, desse que vai chegar diante de Deus um dia. Pode ser hoje, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui 10, 20, 30, 50, mas uma hora vai chegar para todos nós. E aí? E quando chegar, o que faremos? O que vai acontecer? Como foi a nossa vida? O que farão com as nossas coisas que acumulamos? Elas vão ser objeto de briga, discussão, a gente não sabe. Mas a nossa vida com Deus, como será? Como ela está? Como ela pode ser a partir de hoje? São reflexões que começam a nos incomodar e que a gente começa a pensar para que a gente mude o nosso relacionamento com Deus, de saber que as coisas não acabam aqui. Existe um depois. E como será esse depois? Vou seguir aqui a nossa lição. É lamentável que muitos estejam desprezando justamente o que os distingue de todo o restante da criação, que é a imago Dei, a imagem de Deus. Cuidam de alimentar o corpo e as necessidades vãs, estimuladas por uma sociedade que se tem afastado cada vez mais do seu Criador. Mas descuidam-se de alimentar a sua parte espiritual, a imagem de Deus em si, que viverá para sempre. Você já ouviu falar na Imago Dei? Tem música com esse nome, tem alguns títulos de obras literárias. Significa imagem de Deus. Qual é a imagem de Deus que se aplica a nós, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Ela não tem corpo físico, não é uma imagem física. Mas nós podemos pensar, por exemplo, que é o reflexo da glória de Deus. É a nossa razão, é a nossa criatividade, que nunca será 100% assim como a do Criador. Refletir o caráter de Cristo, essa reflexão do caráter de Cristo em nossas vidas, faz parte da imagem de Deus em nós. Perdão, amor, bondade, fidelidade. Isso se aplica totalmente ao nosso dia a dia. Perdoar, amar, ser bondoso, ser caridoso, ser fiel. Por isso que nós falamos, né, que nós não íamos entrar em questões de discussões teológicas abrangentes que dividem teólogos no mundo inteiro, não. Isso não estaria uma aplicação prática para a nossa vida hoje. Mas o caráter de Cristo em nós, o caráter de Deus em nós, que faz parte da imagem de Deus, que nós temos semelhança com Ele, faz todo sentido. Perdão, amor, bondade, fidelidade, caridade. Isso você pode praticar no seu dia a dia, você estará exercendo a imagem de Deus em sua vida. Liberdade de escolha, discernimento moral, relacionamento com Deus e com o próximo, tudo isso é a imagem de Deus em nós. Lembra que eu te falei que você tem total liberdade para participar aí dos comentários? Eu gostaria que você comentasse aí também como você tem alimentado o seu espírito. O que faz parte do seu alimento espiritual? Talvez tenha que responder uma pergunta antes, né? Você tem alimentado a sua vida espiritual? Essa espiritualidade de Deus em nós, né? Essa imagem e semelhança de Deus. Como que você tem alimentado a sua vida espiritual? Essas perguntas fazem parte, para quem está chegando aí, das nossas revistas. Então, por isso que eu gostaria de estimular você a participar com a gente. Como você alimenta a sua vida espiritual? Deixa aí nos comentários. E na nossa próxima lição, a gente sempre faz uma recapitulação da lição anterior. Aí a gente faz até citando os comentários dos queridos irmãos aí que estão participando conosco. Tudo jóia? Vamos seguir então?
Eu vou só fazer uma pausa aqui para te falar, ó, para quem chegou agora depois, nós estamos na nossa revista da IBD, estamos na lição número 1, na página 17, tá joia? Item B, temos criatividade e liberdade de escolha. Vamos ler a Bíblia de novo, para quem não tem. A revista acompanha com a gente na Bíblia. Deuteronômios, no capítulo 30, versículo 15 e versículo 19. Então vamos lá? Deuteronômios, no capítulo 30. No capítulo 30, a partir do versículo 15. Aliás, nós vamos ler o versículo 15 e vamos ler o versículo 19. Vejam, vou ler, hein? Todo mundo achou aí? Joinha? Dá um joinha aí quem achou. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, morte e destruição. Versículo 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês vida e morte, bênção e maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Esse trecho, assim como o trecho de Josué 24, versículo 15, que é um trecho conhecido e muito bacana, olha só, Josué capítulo 24, olha o que fala o versículo 15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Isso é para mostrar que nós temos, assim como a imagem de Deus em nós temos a liberdade. O nosso Deus não é um Deus ditador, opressor, né? Aquele Deus que te obriga a escolhê-lo. Ele quer que você o escolha, mas ele te dá a liberdade de escolher. Nós somos seres capazes de fazer escolha. E assim como Josué falou ao povo, né, que você escolha, você tem a liberdade de escolher, né? Mas eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. E você, sua família, você escolhe servir ao Senhor? Creio que sim, né? Vamos seguir? Essas são duas facetas da imagem de Deus em nós. A criatividade e a liberdade de escolha. Uma observação, mesmo superficial e sem fundamentação científica, nos permite perceber os animais, mesmo os animais inteligentes e organizados, como guiados por instintos gravados em natureza biológica ou por condicionamentos que os fazem ter tipos de comportamento. Não os vemos inventar novas formas de organização social e governo, para si ou modos diferentes de construir suas casas. Também não decidem seu comportamento pela moralidade ou não dos seus atos. Isso é interessante, né? Você já ouviu alguém falar assim, eu queria ser livre como um pássaro. Será que o pássaro é livre? Você já parou para perguntar? Será que o pássaro pode fazer alguma coisa que não voar? Não, o pássaro, ele é livre em tese, né? A gente vê alguns grupos de pássaros, agora não vou me lembrar certinho, que migram, né? Ele não consegue se adaptar àquele clima quando fica muito frio, aí eles migram para outros países, percorrem quilômetros e quilômetros voando. Ou seja, eles não têm liberdade de escolha, é uma coisa instintiva. O instinto dele leva ele a fazer isso. Isso com todos os animais. Os animais agem por instintos. O animal não tem a questão moral que nós temos e nem tem liberdade de escolha. Ele é levado por instinto a fazer. Um pássaro, por exemplo, ele não pode escolher, eu acho que hoje, ao invés de voar, eu vou voltar para casa a pé. Vou voltar para o ninho marchando. Ou eu vou dar um mergulho na praia, vou numa cachoeira, vou ficar o dia inteiro nadando. Ele não tem essa possibilidade de escolha. Nós temos escolhas, podemos fazer escolhas, nos é dado a opção de escolha. Uma formiga faz formigueiro porque está no instinto dela fazer o formigueiro. A aranha já nasce sabendo tecer a teia dela porque é instintivo.
ela não escolhe, por exemplo, não morar numa teia, ela não escolhe fazer outra coisa, ela é impulsionada por instinto a fazer isso. Essas são as leis naturais que regem a natureza. Mas nós, seres humanos, temos a possibilidade de escolhas. Nós somos livres, de fato, para poder escolher. O ser humano, comparado com os animais, né, não é assim. Temos capacidade de pensar, temos capacidade de refletir, temos capacidade de decidir, temos capacidade de criar. Cremos que, embora os fatores ambientais tenham grande força na determinação do nosso comportamento, temos no âmago do nosso ser um potencial de liberdade para decidir. E uma coisa interessante, que quando nós vemos uma pessoa oprimida mesmo, né, por Satanás, uma das coisas que ela perde é a liberdade. Ela fica aprisionada, de certa forma, a não conseguir mais fazer escolhas. Essa é quase que uma forma de o Satanás não permitir que ele escolha sair daquela situação. Então, hoje, nós temos liberdade de escolha. Você pega, por exemplo, a pessoa que é viciada em drogas, chega um momento que ela não consegue não escolher usar mais, ela se torna quase a dependência, né? Aquilo já não faz parte da escolha dela, é um processo difícil de libertação. Outra coisa da imagem de Deus em nós é que nós temos discernimento moral. Você pode abrir a Bíblia comigo de novo? Salmos, capítulo 51, nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Salmos, lá no capítulo 51. Salmos, capítulo 51. Versículo 3 e versículo 4, eles falam assim, ó: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. O salmista, ele consegue ver, né, o seu pecado. O texto que explica essa passagem na nossa revista diz assim: quando não fazemos o que é correto moralmente, sabemos que falhamos. O mais imoral, desonesto ou acelerado entre os seres humanos, a não ser que seja vítima de uma grave patologia, costuma reconhecer erros. Um criminoso cobra do seu comparsa que seja honesto com ele. De onde vem ao ser humano valores como verdade, honestidade, lealdade, coragem, que parecem comuns a toda cultura ou civilização? Há em nós, né, nós estamos falando da imagem de Deus em nós, a imagem e semelhança de Deus que nós somos criados, esse discernimento moral. Não precisa, muitas das vezes, uma pessoa te dizer o que é certo e o que é errado. E é engraçado que essa base moral, ela é vista em todas as culturas. Você pode ir numa tribo indígena, você pode ir numa determinada cultura de qualquer continente, né? Você encontra ali um padrão moral. E esse padrão moral reflete em nós a imagem de Deus. Seguindo, diz que nós temos uma insatisfação interior que vai além do que este mundo imaterial pode satisfazer. Salmo 42, já estamos aí em Salmo, né? Versículo 1 e o versículo 2. É o que nós havíamos lido atrás. Para aqueles que chegaram agora, eu vou ler de novo. Salmo 42, versículo 1 e 2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Da mesma forma, né, que o nosso corpo humano sente necessidade de alimento humano, o nosso corpo espiritual, o nosso espírito sente falta, ele necessita desse relacionamento com Deus, que, como disse aqui, é algo que o material não pode satisfazer. Nós vamos estar sempre insatisfeitos, é sempre uma insatisfação, que é a insatisfação do espírito, necessitando do relacionamento com Deus. Como a imagem de Deus, possuímos uma fome e sede de algo que ultrapassa o que é material, físico ou puramente emocional. Queremos mais, muito mais. Isto é o que chamamos de transcendência. É como disse Santo Agostinho. Dirigindo-se a Deus, Santo Agostinho disse o seguinte: tu nos fizestes para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não descansar em ti.
o nosso coração fica ansioso, ele fica inquieto enquanto ele não estiver com Deus. Há sempre essa necessidade de querer estar com Deus. Isso faz parte da nossa parte espiritual. A imagem de Deus que nós somos criados quer estar com Deus. E agora, para concluir a nossa lição, eu vou ler a conclusão aqui, diz assim: como imagem de Deus, somos pessoas de relacionamentos, capazes de fazer escolhas e de construir histórias. Temos um caráter ético, com condições de optar entre o bem e o mal. Podemos nos relacionar com o Criador. Tudo isso deve merecer muita consideração de nossa parte, enchendo-nos de reconhecimento e respeito por nós mesmos e por cada ser humano, com a consciência de que só na relação com Deus acharemos nosso verdadeiro alimento e o propósito para nossas vidas. Bom, essa é a nossa lição, então, essa parte da conclusão, né? Nós tivemos a possibilidade de ver que somos seres criados por Deus, criados para um relacionamento com Deus. Esse Deus que nos dá liberdade, nos dá a possibilidade maravilhosa de escolher estar com Ele, e que o nosso espírito é inquieto até estar com Deus. Como eu te perguntei mais cedo, gostaria de te perguntar novamente, se você tem alimentado o seu espírito, se essa parte espiritual sua, que precisa se relacionar com Deus, está sendo atendida, e como que você faz? Como que você faz para se relacionar com Deus? Essa é a nossa lição de hoje. Nós vamos achar o propósito da nossa vida em Deus. E aí eu te convido para estar com a gente quinta-feira, 8 horas da noite. Na quinta-feira nós vamos dar seguimento à nossa escola bíblica com a lição de número 2 dessa revista aqui, ó, a 5ª edição das Reflexões Bíblicas da Convenção Batista Mineira. E eu te convido a participar com a gente. E aproveita, deixa aí nos comentários se você achou legal do jeito que nós fizemos, se tem alguma forma que você acha que a gente pode melhorar. E vamos juntos aí aprendendo mais a palavra do nosso Deus,